Pontos de descarte irregular de lixo representam um enorme desafio para a nova gestão em Ribeirão Preto. A primeira operação de limpeza do ano retirou quase 140 toneladas de entulho de apenas um endereço da cidade. O seu João mora há quase 50 anos na rua Rio Paraguaçu, no Ipiranga, zona norte de Ribeirão. Desde que se mudou para o endereço, convive com uma enorme dor de cabeça. Um terreno baldio bem ao lado da casa dele. Como o espaço não é cercado e não recebe manutenção adequada, acabou se tornando um ponto de descarte de lixo. Tem de tudo por aqui e, claro, muitos bichos. Rato, barata, essas coisas. Escorpião já apareceu também. Aqui joga muitas coisas, muita lixo, muita sujeira demais, né? E a gente vai perdendo o que tem. E o rato vai entrando dentro de casa, vai entrando tudo junto ali. E você vai, né? É perigoso pegar uma doença. Tem dia que o lixo chega até a porta da casa dele. Isso sem contar os incêndios frequentes. Para piorar, ainda tem um ponto de ônibus bem em frente à área. O endereço tem ao menos outros 4 pontos de descarte irregular. Primeiro a gente limpava o terreno aqui, mas agora não consigo limpar mais, né? E vai agravando cada vez mais a situação e você não pode fazer nada. Pelo menos murar, pôr uma cerca para poder eliminar tudo isso aqui. Aí a pessoa não joga mais nada, né? Mas o dono quis fazer isso aí. Esse é um dos principais desafios da administração pública: acabar de vez com o descarte irregular em Ribeirão Preto. A primeira operação de limpeza do ano foi aqui na rotatória da Avenida Patriarca, um dos piores pontos da cidade. Mesmo com ações a cada 15 dias, toneladas de lixo foram recolhidas. Mas só limpar não vai funcionar. Era uma quantidade gigantesca de lixo, 137 toneladas, foram feitas 10 viagens, então foram tirados 10 caminhões de lixo, para a população poder entender, 10 horas de trabalho. Então, assim, foi um trabalho hercúleo, eu diria, né? Muito grande mesmo. E a gente vai intensificar essas recolhas agora, a gente vai reduzir o prazo. A ideia é a gente transformar num ecoponto, porque a população já entende ali como um local de descarte, então acho que facilita também essa logística. E nós vamos, então, montar um ecoponto ali, já vamos dar início a essa operação de instalação do ecoponto com brevidade. A Secretaria de Justiça vai participar, a Secretaria do Meio Ambiente vai participar. Existem pelo menos outras 30 grandes áreas como essa. A secretária explica que a ideia é atuar primeiro nos pontos que mais recebem reclamações por parte dos moradores. Eles estão espalhados em todas as regiões da cidade, né? O que é muito importante a gente dizer. Então, assim, toda a população de Ribeirão Preto precisa se conscientizar. Temos muitos pontos na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul também temos bastante pontos. Então, é importante a conscientização da população, porque a gente quer deixar Ribeirão mais bonita, mas precisamos contar com a ajuda de todos. Descarte irregular de lixo é crime. Por isso, o foco é intensificar não só a limpeza, mas a conscientização, a fiscalização e, principalmente, a punição. Desde lixo doméstico até móveis usados, pedaços de móveis, pneus. Tem muito pneu, o que também nos preocupa em razão do período de chuva e ser criadouro do mosquito da dengue. Achamos muito entulho da construção, né? Então, assim, é toda a diversidade de lixo, mas alguns especificamente nos deixam muito preocupadas, que são os pneus e os lixos domésticos, porque esses atraem rato, barata, inseto e outros vetores de doenças que podem acometer toda a população que está ao redor desses pontos viciados. Além de ser um delito que a gente chama de delito administrativo, né, que pode ser passível de multa, também é um crime passível com os rigores do Código Penal. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura diz que vai vistoriar os pontos da rua Rio Paraguaçu e incluir na programação. Marília Vendrúsculo, engenheira ambiental, conosco já ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Agradeço a sua presença aqui, Marília, mais uma vez. São pelo menos 30 grandes áreas, né, conhecidas como ponto viciado do descarte de lixo em Ribeirão. É uma urgência que, de fato, precisa ser resolvida aí por essa nova administração, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, realmente, esses 30 pontos são gravíssimos, né? E já é um indicativo que está faltando o ecoponto, isso já é identificado pela prefeitura, né? Então, esses lugares, eles podem se tornar ecopontos, ou se não for o caso,
por ser uma área de preservação permanente, né, ao lado de um rio, por exemplo, então a gente precisa fazer a revitalização dessas áreas. Então, ter plantio ali e fazer a mobilização da população. Quem mora em torno, eles precisam ajudar a prefeitura a cuidar e a fiscalizar, a ligar para quando fazer a denúncia, né, quando tiver um descarte incorreto, cuidar dessas mudas, enfim. É um conjunto, né? Nós, munícipes, somos corresponsáveis pela nossa cidade. Então, é importante ter esse trabalho conjunto entre o poder público e os municípios, né? Então, a prefeitura precisa estar presente lá, levando educação ambiental, né? Ensinando a como a lidar com esses resíduos e também e também a população, ela precisa, depois de entender essa situação, ela precisa mudar o hábito, né, de fazer o descarte incorreto, né. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos alguns ecopontos, né, para receber os resíduos de construção civil, as podas, os móveis que não servem mais, né, mas as pessoas não levam, né, e muitas vezes também não sabem. Por mais que a prefeitura diz, tem que mudar um modo de comunicação. Assim como, depois de 6 meses de coleta seletiva, muitas empresas e condomínios e moradores não sabem ainda da coleta seletiva. Então, precisa ser falado tudo isso para que evite esse descarte incorreto. Marília, esses lixões a céu aberto espalhados pela cidade representam também um problema de saúde pública, né? Colocar toda a população em risco. Sim, isso é uma verdade. Existem um cruzamento de dados que a prefeitura fez entre os locais de descarte irregular, os pontos que têm vetores. Tiveram casos, né, de acidentes com escorpião e casos de dengue, né? E eles estão super interligados, né? Então, os mesmos locais onde tem esse descarte irregular é onde tem muito acidente de escorpião e é onde tem muito caso de dengue. Então, entende que isso não pode acontecer. Nós temos que deixar a nossa população saudável, livre dessas situações de risco, né? Porque leva à morte. A gente sabe que a dengue mata, a gente sabe que o escorpião mata. E assim como outras doenças, né? Como doenças de rato, enfim, outras situações. Então, é importante fazer essa prevenção e não existisse mais essas áreas. E no mesmo tempo de prevenção, a gente sabe que precisa fiscalizar e fazer as pessoas colocarem a mão no bolso, né? Então, essas pessoas que descartam lixo em local inapropriado precisam ser, de fato, punidas, né? Sim, isso é uma questão bem importante. Por quê? A fiscalização em que sentido? Muitas pessoas acham que só colocando o móvel para fora de casa e aí passa uma pessoa para fazer um frete, acha que vai levá-lo até o ecoponto, mas ela não tem a certeza, né? E muitas vezes não é isso que acontece. A pessoa do frete vai levar até ali, né, o terreno próximo e fazer o descarte, muitas vezes até a fogo também, né? Então, a gente precisa entender que todo mundo é responsável pelo seu próprio resíduo, inclusive a destinação, né? Então, eu citei essa situação, mas existem outras situações que também é grave aqui na cidade, que é a contratação de jardineiro. Só se contrata o jardineiro se ele for dar destino no resíduo de poda. E é o que é errado, porque ele não tem um lugar para fazer a compostagem, né? Então, quem tem que dar destinação é o dono da árvore, ele que solicitou o serviço, né? E aí, falando que ele só pode ser contratado se destinar, ele vai jogar no terreno baldio, e é o que a gente vê os incêndios acontecendo e todas as outras situações. Também temos os casos dos entulhos, né? Existem os entulhos de pequenas obras, mas também existe entulho que é o caçambeiro que leva lá, né? Então, é preciso fiscalização nessas empresas, né? E principalmente, a gente precisa ter os planos de gerenciamento de resíduos de construção civil para todas as obras, para mostrar onde vai o resíduo e depois, na hora de liberar o habite-se, ele comprovar para onde foi o resíduo da obra da construção. Marília Vendrúsculo, engenheira ambiental, agradeço muito a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Até a próxima oportunidade, Marília. Muito obrigada.